Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para nos reunirmos em adoração. Eu aqui na igreja, você aí na sua casa, mas todos com um só propósito de adorarmos a Deus. Eu convido você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 27. Nós vamos ler alguns versículos para a introdução do culto nesta noite. Amém? Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu convido você a curvar a sua cabeça e orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, nós nos colocamos, ó Deus, em Tua presença e neste momento iremos cultuar o Teu santo nome. Ó Deus, visita as nossas vidas, visita a nossa casa, a nossa família. Alegra-nos, ó Deus, como igreja e nos dê sempre a oportunidade de nos colocarmos em Tua presença. Dá-nos, ó Deus, um coração reverente e que possamos adorar ao Senhor, mesmo com todas as limitações que nos é imposta, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, porque é sobre uma rocha. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido os irmãos do louvor para que juntos possamos adorar ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a adoração. Louve ao Senhor com todo o seu entusiasmo, louve ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Amém? Louvemos ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E nessa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, cada um na sua casa, que você possa abrir o seu coração e usar desse momento para verdadeiramente adorar o nome do Senhor. Que esse momento seja especial para a sua vida, que você possa abrir o seu coração e louvar esse Deus tão maravilhoso. E a palavra do Senhor em Salmos 90 diz assim: O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E é esse Deus que nós vamos louvar nesse momento, é esse Deus que nós vamos bendizer, pois Ele tem sido o nosso refúgio e nós temos muito a louvar esse Deus tão maravilhoso. Amém?
te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu tenho, E todos nós precisamos ser amados. Sempre buscamos isso. Está dentro de nós. Quando somos crianças, crescemos. Enquanto crianças, procuramos a atenção dos nossos pais o tempo todo. Crescemos, procuramos um amor. Às vezes nos casamos. E ainda assim, parece que falta algo para aquele que não tem o Senhor na sua vida. Porque somente o amor do Senhor, Ele pode cobrir tudo aquilo que nós necessitamos. E a palavra do Senhor, Ele diz assim, em Salmos 42,
está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação que há na sua presença. E no final do capítulo fala assim, mais uma vez: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu socorro e o meu Deus. Que você possa buscar aquilo que você necessita no Senhor. Às vezes nós buscamos tantas coisas nesse mundo, buscamos coisas em pessoas, mas não entendemos que a nossa verdadeira necessidade, ela se encontra no Senhor Jesus, no amor do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, no perdão do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós necessitamos a cada dia ser salvos pelo amor do nosso Senhor Jesus, o amor que foi entregue por nós, um amor que nós não encontramos nesse mundo, um amor que nós não encontramos em pessoa alguma, mas nós podemos encontrar no nosso Deus, um amor tão perfeito que nos cobre, um amor tão perfeito que cobre as nossas falhas e nos ensina a cada dia a sermos melhor diante da sua presença, assim como foi dito, diante da sua presença. Que você possa nesse momento fechar os seus olhos, que você venha não se preocupar com aquilo que está do seu lado, com as coisas que nos distraem nesse momento, mas que possa ser somente você e o Senhor Jesus. Que você possa reconhecer o amor do Senhor Jesus sobre a sua vida, que você possa ver que a salvação do Senhor Jesus, ela é plena sobre a sua vida. A salvação do Senhor Jesus transformou as nossas vidas, e aquele que tem o Senhor Jesus, ele consegue ser completo. Ele consegue sentir a perfeição desse amor tão maravilhoso que nos cobre a cada dia, e muito mais, Ele nos transforma a cada dia. Que você possa adorar o nome do Senhor Jesus, que você venha abrir os seus lábios nesse momento, que você possa abrir o seu coração e que você venha engrandecer o nome desse Deus tão maravilhoso e que te ama incondicionalmente, um amor que você não vai encontrar em nenhum lugar se não for no Senhor Jesus, na sua doce e agradável presença. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Senhor, porque sobre as nossas vidas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre autor da salvação.
cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo de número 13, onde nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Mas antes de nós lermos, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar primeiramente a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, diante, Senhor, da Tua presença, ó Pai, neste momento, nós, Senhor, iremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa falar poderosamente, ó Deus, aos corações, ó Pai, que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, nesta noite. Ó Deus querido, que o Senhor possa usar, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, como instrumento, ó Deus, para transmitir, Senhor, a Tua palavra. Dai-me graça, sabedoria, Senhor, e unção para transmitir a Sua palavra nesta noite e fala, Senhor, poderosamente aos corações. Assim eu te peço, te louvo e te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Livro de Salmos, o Salmo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Até quando, ó Senhor, Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o Teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a fracassar. Eu, porém, confio no Teu constante amor, na Tua salvação, meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu, primeiramente, escolhi como título para esta pregação o seguinte tema: do lamento ao descanso. Este salmo é um salmo de Davi. E este salmo de Davi, ele revela as emoções de Davi e suas reações em um momento de angústia em sua vida. E nós vamos observar que essas mesmas emoções de Davi, muitas vezes, também tomam conta da nossa vida. E Davi nos mostra, através deste salmo, como nós devemos reagir nesses momentos de angústias e de aflições em nossas vidas. Neste salmo, veremos Davi em 3 momentos distintos e que refletem diretamente em nossas vidas. O primeiro momento da vida de Davi está expresso nos versículos 1 e 2, quando Davi, ele começa dizendo assim: até quando, ó Senhor, Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o Teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui está o primeiro momento vivido por Davi, o momento da angústia. E esses versículos 1 e 2, eles mostram claramente que Davi estava passando por um momento de profunda angústia em sua vida.
E este momento de angústia, ele é expresso em 4 perguntas que ele faz a Deus. 4 perguntas que refletem claramente aquilo que Davi estava passando em sua vida. A primeira pergunta que nos chama a atenção está no versículo 1, quando ele diz assim: tu te esquecerás de mim para sempre? Essa foi a primeira pergunta de Davi, que mostra o seu momento de angústia. Não é que Davi não cria em Deus, ou que Deus o havia abandonado. Para Davi, Deus estava retardando a sua atuação. Para Davi, Deus estava demorando para agir naquele momento que ele estava enfrentando em sua vida. A segunda pergunta de Davi, que nos chama a atenção, é quando ele diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi também, nesta pergunta, ele revela que ele tinha a impressão que Deus, naquele momento de angústia da sua vida, tinha virado o rosto para ele. Davi tinha a impressão que Deus não estava vendo, ou seja, que Deus não estava contemplando o seu momento de angústia, que Deus não estava contemplando aquilo que ele estava passando. Então ele revela isso em sua pergunta. A terceira pergunta de Davi mostra as consequências que ele estava enfrentando deste momento de angústia em sua vida. Quando ele diz assim no versículo de número 2: até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Então, diante daquele momento de angústia, daquela aflição que ele estava enfrentando, Davi estava inquieto. Davi estava triste com aquela situação que ele estava enfrentando. A tristeza tinha tomado conta do seu coração, tamanha era a sua angústia. E ele diz que o seu lamento diante daquele problema, o seu lamento era um lamento diário. Dia após dia, ele derramava o seu coração diante de Deus. Mas existe também uma quarta pergunta que reflete bem aquilo que Davi estava sentindo neste momento. No final do versículo 2, quando diz assim: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi, diante deste problema, diante deste momento de angústia, também ele se sentia humilhado. Ele contemplava o inimigo vitorioso. Dia após dia, ele tinha a impressão que o inimigo prevalecia, que o problema que ele estava enfrentando prevalecia, e parece que o seu problema não teria fim. Mas como nós podemos aplicar isso em nossa vida? Será que conosco também é diferente? Eu digo para você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, que conosco também não é diferente. Muitas vezes nós também seremos tomados por profunda angústia em nossa vida. Quantas vezes as circunstâncias desta vida, os momentos da nossa vida,
nos levam também a uma profunda angústia. Momentos em nossa vida que nos levam a momentos de aflição, momentos de agonia, muitas vezes. A ansiedade muitas vezes toma conta do nosso coração. A insegurança muitas vezes toma conta da nossa vida. As incertezas. Assim como Davi, a tristeza muitas vezes toma conta do nosso coração. São as circunstâncias da vida, são os momentos difíceis, aquilo que estamos enfrentando, aquilo que estamos passando. E muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de cada um de nós. Achamos muitas vezes que Deus também nos abandonou. Achamos muitas vezes que Ele está demorando para agir em nosso favor, que Ele está alheio aos nossos problemas, que Ele não está contemplando as nossas vidas. Parece que Ele não está vendo aquilo que nós estamos passando. E quantas vezes, diante destas circunstâncias, nós também somos tomados pela inquietude. E dia após dia, nós também derramamos o nosso lamento diante de Deus. Parece que o problema vai prevalecer sobre a nossa vida. Parece que o problema vai minando as nossas forças dia após dia. E nós, muitas vezes, começamos então a sucumbir diante das angústias que tomam conta do nosso coração. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a ver e a enxergar um Deus que jamais se esquece das nossas vidas. O mesmo salmista, Davi, ele diz assim no Salmo 27 e no versículo 10. Ele diz assim que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor, Ele me recolheria. Nós servimos a um Deus que não está alheio aos nossos problemas, às nossas angústias e às nossas aflições. Mas um Deus que está contemplando as nossas vidas e um Deus que jamais nos abandona em nenhum momento, em nenhuma circunstância. O profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15 da palavra de Deus, ele também diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus que jamais nos abandona, um Deus que nos contempla todos os dias, e no momento certo, Ele age poderosamente em nossas vidas. Talvez você tenha se derramado diante de Deus com as suas lágrimas, diante de tudo aquilo que você, porventura, tem enfrentado em sua vida. Mas as Escrituras diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, a minha estrutura, a sua estrutura, e jamais permitirá algo em nossas vidas, além do que nós podemos suportar. Esse é o primeiro momento vivido por Davi no Salmo de número 13, o momento do lamento. E este pode ser o momento que você também esteja enfrentando em sua vida, diante
das circunstâncias que sobrevêm sobre cada um de nós. Amém? Pois bem, o salmista agora no Salmo de número 13, no versículo 3 e 4, vai revelar para nós o segundo momento na vida de Davi, aqui expresso no Salmo de número 13. Diz assim as Escrituras: atenta para mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a fracassar. Se o primeiro momento de Davi foi o momento do lamento, da angústia, o segundo momento agora, na vida de Davi, é o momento da busca, o momento da oração. Davi, diante daquilo que ele estava enfrentando em sua vida, ele vai se apresentar diante de Deus. Ele foi buscar em Deus a solução para o seu problema. E Davi vai orar ao Senhor, e em sua oração, Davi expressa 3 pedidos a Deus. O primeiro pedido de Davi está aqui no início do versículo de número 3. Atenta para mim. Davi pede para Deus atentar para as suas causas, para que Deus pudesse se atentar para o seu problema, para aquele momento de angústia em sua vida. Depois ele pede para que Deus ouça a sua oração, quando ele diz, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ou em outras traduções, responde-me. Ou seja, Davi, ele pede que Deus se compadeça dele, se compadeça daquele momento que ele estava enfrentando, daquilo que ele estava passando em sua vida, daquele momento difícil que ele estava enfrentando. E depois Davi diz assim, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi é como se ele estivesse diante daquele problema e ele só enxergasse as trevas. Não enxergava uma saída, não enxergava a solução para o problema ao qual ele se encontrava. Então ele pede para que Deus atuasse em sua vida, livrando a sua vida dos inimigos que o oprimia, quando ele diz assim também, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a fracassar. Então Davi pede uma solução para aquele momento, para que Deus atuasse, livrando a sua vida de tamanha opressão, pedindo para que Deus o livrasse do inimigo, para que o inimigo não prevalecesse contra a sua vida. Davi foi buscar a solução para o seu momento de angústia em Deus. E aplicando isso para as nossas vidas, essa mesma atitude de Davi é o que Deus espera de cada um de nós, nos momentos de grandes adversidades ao qual nós enfrentamos também em nossa vida. É o que Deus espera de cada um de nós. Muitos problemas em nossa vida, eles não se resolvem porque nós não tomamos a atitude de levarmos as nossas causas àquele que tudo pode resolver. Queremos muitas vezes a solução dos nossos problemas,
mas deixamos de ir até aquele que pode solucionar os problemas. E se existe algo em nossa vida que nós não podemos negligenciar, é uma vida de oração. Existem situações em nossa vida que nós dependemos totalmente de Deus. Ou Ele age, ou nós iremos sucumbir diante dos problemas. Ou Ele muda a circunstância, ou nós iremos sucumbir. Eu não sei o que tem angustiado o seu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de situação você tem vivido em sua vida. Mas Davi, ele nos mostra que nesses momentos, a solução para os nossos problemas está em se derramar aos pés do Senhor. A solução está em levar as nossas causas e colocar diante daquele que tudo pode resolver. Por isso, para você que está ouvindo a palavra de Deus, coloque as suas causas diante de Deus. Ao invés de nós muitas vezes murmurarmos, de nós continuarmos lamentando, que nós possamos clamar para aquele que responde poderosamente às nossas orações. Aquele que é a solução para os nossos problemas. Porque a própria palavra diz, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 8, que todo aquele que pede, ele recebe. Que todo aquele que busca, ele encontra a solução para o seu problema. Que todo aquele que bate, a porta se abrirá. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele também expressa uma palavra bastante conhecida, quando ele diz assim: clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. As palavras de Davi: olhe, ouve-me, ilumina-me, são palavras que revelam um servo de Deus, que leva os seus problemas até aquele que tudo pode resolver. Mostra um servo de Deus que através da oração reconhece que somente Deus pode responder, que somente Deus pode solucionar os problemas da nossa vida. Que você nesta noite, que esteja enfrentando um problema difícil em sua vida, que você que esteja passando por uma circunstância adversa, talvez um problema que tenha angustiado bastante o seu coração, essa noite é o momento de você colocar esse problema, essa sua causa, diante daquele que tudo pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Salmo de número 13, ele vai revelar agora um terceiro momento na vida de Davi. O primeiro momento foi o momento da angústia, do lamento. O segundo momento é o momento da busca, o momento da oração, o momento de levar a sua causa diante de Deus. E o terceiro momento está aqui expresso nos versículos 5 e 6, quando Davi diz assim: eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. O terceiro momento na vida de Davi agora é o momento de descansar em Deus.
Louvado seja Deus. Davi expressa aqui agora, nos versículos 5 e 6, primeiramente, a sua confiança em Deus. O homem que estava passando por um momento de angústia, que agora foi buscar a solução para o seu problema em oração a Deus, ele agora, depois de levar a sua causa diante de Deus, ele vai descansar no Senhor, confiando naquele que tudo pode resolver. Davi confiava no constante amor de Deus pela sua vida. Não importava quão complicado fosse aquilo que ele estava vivendo, as circunstâncias que ele estava vivenciando em sua vida. Ele sabia que o Deus amava a sua vida, que o Deus que ele servia era um Deus amoroso, um Deus benigno, um Deus compassivo, um Deus que ama os seus servos. Então eu digo para você que está ouvindo a palavra de Deus dessa noite, Deus, Ele é um Deus que ama a sua vida. Um Deus em quem você pode confiar. E se você deposita a sua confiança em Deus, pode descansar, porque Deus, Ele está cuidando da sua vida. Ele tem a solução para o seu problema, por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus amoroso. E o seu amor por nós é um amor constante, ou seja, um amor que não muda, um amor imutável por cada um de nós. Por isso, confie no Senhor. Se você tem levado as suas causas até Deus, se você tem colocado os seus problemas diante de Deus, descanse no Senhor e confie, porque o Senhor, Ele é um Deus que ama a sua vida. Mas Davi também expressa aqui outra palavra que nos chama a atenção. Diz aqui na palavra de Deus, quando ele diz assim no final do versículo de número 5, na sua salvação, meu coração se alegra. Davi não apenas confiava em Deus, Davi não apenas tinha certeza do seu amor, mas Davi também, ele descansava em Deus e sentia-se alegre no seu coração, pois ele sabia que o livramento para o seu problema vinha do Deus Todo-Poderoso. Se alegre em Deus. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, pois o livramento do Senhor, Ele é certo para as nossas vidas. Quando nós levamos as nossas causas até Ele, quando nós confiamos plenamente, nós podemos nos alegrar e descansar, porque o livramento do Senhor para cada um de nós, Ele é certo. O Senhor, no momento certo, Ele age em nossas vidas. Por isso, se alegre em Deus e não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. E por fim, outra palavra que reflete esse momento que Davi agora estava descansando em Deus, está aqui no versículo de número 6, para nós encerrarmos, quando diz assim: cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Amém? Davi também, ele diz que ele iria louvar a Deus, pois mesmo em meio ao problema, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo passando por um momento difícil, ele via em Deus alguém que lhe tratava bem e que fazia o bem para a sua vida. Quantas coisas Deus já fez por cada um de nós? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas vezes você já contemplou o favor de Deus? Quantas vezes Deus já derramou as suas bênçãos sobre a sua vida?
Então louve a Deus e descanse em Deus. Que talvez esse momento que você esteja enfrentando seja apenas mais um momento, pois no final você vai se alegrar em Deus pela vitória, porque o mesmo Deus que já agiu em sua vida, Ele é o mesmo Deus que ainda hoje tem poder para agir naquilo que porventura você está enfrentando em sua vida. O mesmo Deus que derramou os seus bens sobre a vida de Davi, é o mesmo Deus que está aqui para derramar o seu favor em favor de cada um de nós. Deus, Ele tem derramado das suas bênçãos. Deus tem cuidado de cada um de nós. Então, assim como Davi, descanse plenamente no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos, através da palavra de Deus nessa noite, 3 momentos distintos na vida de Davi. Primeiro, o momento do lamento, por aquilo que ele estava vivendo em sua vida, o momento da angústia. Um segundo momento, o momento da busca, o momento da oração, o momento em que ele foi levar as suas causas diante de Deus, procurar a solução para aquilo que ele estava enfrentando em sua vida. E por fim, o momento de descansar em Deus. Ele levou as suas causas e depois descansou em Deus, porque ele depositou a sua confiança em Deus, num Deus que tudo pode fazer, de um Deus que ama as nossas vidas. Se alegrou porque ele sabia que Deus era o Deus que podia dar o livramento que tanto ele necessitava para a sua vida. E louvou a Deus, porque por mais que o problema fosse um problema difícil, ele sabia que Deus era um Deus que trata bem a vida daqueles que são os seus servos. Um Deus que está sempre disposto a derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a, neste momento, a orar comigo. Diante desta palavra, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem vivido em sua vida. Eu não sei qual é a angústia que tem tomado conta do seu coração. Mas nós vimos que Davi nos mostra a solução. E a solução está em nós clamarmos a Deus. E por isso nós vamos clamar a Deus neste momento. Vamos colocar juntos as nossas causas diante de Deus. E vamos crer e descansar naquele que cuida das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesta noite. Senhor, eu não sei o que cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra nesta noite tem enfrentado. Eu não sei, Senhor Deus, qual é a angústia que tem tomado conta do coração, quais são as circunstâncias que cada um tem vivido, quais são os problemas, ó Deus, que tem assolado os corações nesta noite. Nós temos vivido tantas circunstâncias adversas, temos vivido tantos momentos difíceis em nossa vida, mas o Senhor é um Deus que não nos desampara, um Deus que contempla as nossas vidas e um Deus que nos ama. E nós vimos, Senhor, através da vida do Teu servo Davi, que a solução para os nossos problemas está em nós nos derramarmos diante da Sua presença. Está em levarmos as nossas causas, ó Pai, diante de Ti. E nesta noite, ó Pai, assim como o Teu servo Davi, nós colocamos, Senhor, as nossas causas diante da Tua presença. Os nossos problemas, aquilo que estamos enfrentando, as angústias que têm tomado conta do nosso coração, as tristezas, as incertezas,
as inseguranças, ó Pai, as ansiedades que têm tomado conta do nosso coração. Nós colocamos, ó Deus, diante, Senhor, da Tua presença, porque nós sabemos que a resposta para os nossos problemas está em Ti. Ó Deus querido, contempla, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, nesta noite. Contempla, Senhor, a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Aqueles que estão colocando, Senhor, neste momento, as suas causas diante da Tua presença. E age poderosamente. Responde, ó Pai, as nossas orações. Responde, ó Deus, o clamor, Senhor, dos Teus servos, ó Pai, nesta noite. Ó Deus querido, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que não há nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa mudar, Senhor, as circunstâncias, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor possa mudar as circunstâncias daqueles que estão necessitando, ó Pai, neste momento, ó Pai, de uma solução para os seus problemas. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Ó Deus querido, e que nós possamos descansar no Senhor, confiar em Ti, se alegrar em Ti, louvar, Senhor, o Teu nome, crendo verdadeiramente que o Senhor responderá à nossa oração, que nós possamos crer e jamais duvidar, Senhor, do Teu agir, que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que ouve o nosso clamor, um Deus que muda, Senhor, as circunstâncias, um Deus, Senhor, que já operou grandes bênçãos em nossas vidas e que continua operando ainda hoje, e por isso nós cremos, Senhor, no Teu agir e nos alegramos, na certeza, Senhor, da Sua vitória. Louvamos, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que nos ama e um Deus que se compadece, Senhor, das nossas vidas. Por isso nós descansamos em Ti, confiando a Deus, que o Senhor Deus, neste momento, está ouvindo, Senhor, o nosso clamor. Senhor amado, Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, ouvindo uma mensagem de Deus na nossa vida. Deus tem usado a vida do presbítero Newton para falar poderosamente conosco, uma mensagem através aqui do Salmo de número 13. E nós aprendemos com Davi que quando nós olhamos para Deus, quando nós curvamos em oração, nós vamos do lamento ao descanso para a nossa alma. Porque quando nós oramos a Deus, Ele atende ao nosso clamor. Ele muda as circunstâncias adversas que vêm sobre a nossa vida. E para encerrarmos o culto nessa noite, nós vamos louvar ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu convido aos irmãos do louvor para que adorem ao Senhor nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória.
sentir o fogo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te o bom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te o bom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e Eu convido você a curvar a sua cabeça em contrição a Deus e nós vamos orar ao Senhor, encerrando o culto nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos colocarmos em tua presença. Nós te louvamos por poder adorar ao teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou conosco poderosamente através da sua palavra. Senhor, nos dê uma semana abençoada, revigora, Senhor, o nosso ânimo, restaura, Senhor, a nossa força. Abençoa, Deus, o teu povo e a tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e juntos vamos dizer amém. Está encerrado o nosso culto.